Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 11 de junho de 2021. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Na noite de hoje, teremos os horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos também ter aí áudios históricos e antigos sobre a RDP Internacional, o encerramento e alguns outros áudios interessantíssimos, e a entrevista com o último locutor do Repórter Esso, aí a primeira parte da entrevista, e também vamos ter as dicas e informações sobre a mini maratona de escutas nas faixas de 41 e 31 metros que acontecerá no próximo domingo, ok? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sua rádio. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Nossa rádio DX. A sua rádio. A música não para. World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz diariamente e das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz, sempre aos sábados e domingos. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3h UTC em 9.955 kHz, das 12h30 às 13h UTC em 9.955 kHz, das 15 às 15h30 UTC em 6.005 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5h UTC em 9.490 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0h30 às 4h UTC em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2h UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em espanhol via Rádio Miami Internacional das 2 às 2h27 UTC em 9.955 kHz, das 3 às 3h27 UTC em 9.955 kHz, das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz, por fim, das 12 às 12h27 UTC em 9.955 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0h às 0h UTC em 5.025 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.665 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 15.190 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 UTC em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol
das 14 às 0 hora UTC em 12.050 kHz, das 0 hora às 14 horas UTC em 5.970 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.885 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A RAI Argentina Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 11 às 12 horas UTC em 9.955 kHz. A Rádio A Voz da Coreia do Norte transmite sua programação em idioma espanhol das 3 às 4 horas UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz. Para a América Central e do Sul, das 5 às 6 horas UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz para a América Central e do Sul, das 19 às 20 horas UTC em 7.570 e 12.015 kHz para a Europa, das 22 às 23 horas UTC em 7.570 e 12.015 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 7.280 e 9.730 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 7.280 e 9.730 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 18 às 18h30 horas UTC em 11.685 kHz de segunda a sexta-feira, das 0 hora às 0 hora e 30 horas UTC em 9.690 e 11.940 kHz de terça a sábado. A RAI Argentina Mundo transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2h30 às 3 horas UTC em 5.800 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Olá, amigos e amigas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Tivemos aí os horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Bom, amigos, vamos agora fazer uma viagem aos áudios antigos, recordar um pouco da Rádio Portugal Internacional, a RDP, que marcou história nos nossos dias, na nossa trajetória de DXismo, aqui, que transmitia e ouvíamos aqui com excelente sinal. Abraço de Domingo, deixa-me ver aqui, vários outros Sons do Atlântico, deixa-me ver outros programas. Também tinha Caixa Postal, que era justamente o programa de DXismo. Abraço de Domingo, também tinha alguma coisa, Abraço de Domingo, Abraço da Madeira e vários outros programas que nos encantavam pelas ondas do rádio. Ok, vamos ouvir alguns áudios antigos. Em mais alguns instantes vamos também passar informações sobre o mundo do rádio e também teremos na sequência as informações sobre o nosso mini concurso do próximo domingo. E já vou informando que houve uma alteração no horário, em vez de ser das 17 até as 21 horas UTC, vai ser das 17 até as 0 hora UTC, ok? Então daqui a pouco a gente passa mais informações, mas vamos aí ouvir a RDP Internacional Rádio Portugal. Se é sucesso, toca aqui! Nossa Rádio DX.
tarde, são 7 horas, 6 nos Açores. Os grandes títulos da atualidade. Francisco Assis, o líder parlamentar do PS, acha que o discurso de tomada de posse de Cavaco Silva foi impróprio e sectário. Cavaco pediu a união de todos e um sobressalto cívico para que o país ultrapasse as dificuldades pelo meio. Deixou também fortes críticas a quem governa o país. É necessário fazer mais. Disse Cavaco Silva, vamos ouvir. Mais uma emissão em onda curta para a Europa, na frequência de 11.905 kHz, banda dos 25 metros. A emissão da RDP Internacional chega a todo o mundo, através dos satélites Hotbird 8 para a Europa, Norte da África e Médio Oriente. Ásia Sat 5 para a Ásia e Oceania. Telstar para a América do Sul. Intelsat 805 para todo o continente americano. Galaxy 19 para a América do Norte, América Central e Hawaii. E no Intelsat 907 para a África. Em Timor-Leste, transmitimos em FM, frequência de 105.3 MHz, em Dili. Na internet, a nossa emissão pode ser ouvida em rdpinternacional.rtp.pt. As nossas melhores saudações para os ouvintes com quem vamos deixar de estar em contacto. Boa tarde, são 17 horas, jornal da RDPI, na antena da RDP Internacional, já a seguir com o Eduardo. RDP Internacional. Notícias. Mário Figueiredo, em nome do ouvinte.
meu mandato como provedor do ouvinte a chegar ao fim, entendo que chegou a hora de, serena e tranquilamente, fazer um breve balanço destes 2 anos ao serviço dos ouvintes da Rádio Pública. Quando assumi funções, em 2010, dei conta da minha intenção de me empenhar na defesa intransigente do serviço público de radiodifusão. Um serviço público que, disse-o então e reafirmo agora com redobrada convicção, deverá ser exemplar e uma referência. Retomo aqui algumas das ideias que deixei expressas no meu primeiro programa e que, a meu ver, permanecem válidas, até porque as considerei como princípios orientadores da minha atuação. O serviço público de rádio tem de ser exemplar na qualidade e no rigor da informação que se quer livre, plural e independente. Tem de ser igualmente exemplar na programação dos seus vários canais, todos eles obrigados à prestação de um serviço público de qualidade. O serviço público de rádio tem ainda de ser um exemplo e uma referência pela qualidade dos profissionais que lhe dão corpo e voz. Estes, mais do que quaisquer outros, devem ter uma noção clara do serviço público que prestam, seja pelo correto uso da língua, pelo domínio global do meio rádio e por uma base cultural que lhes permita uma leitura esclarecida dos factos e das situações. O serviço público de rádio tem, enfim, de ser, também por força da lei, igualmente exemplar na qualidade de escuta, tanto em Portugal continental como nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E não só, mas já lá iremos. Infelizmente, porém, a Rádio Pública está hoje cada vez mais longe de poder cumprir estes objetivos. Explicito. Nos Açores e na Madeira, verificou-se recentemente uma redução dos tempos de emissão atribuídos às respectivas ligações regionais, com secundarização dos seus profissionais e óbvio prejuízo dos ouvintes das ilhas. Por outro lado, a nível geral, a falta dos necessários investimentos vai implicando insuficiências técnicas dos emissores e retransmissores da RDP, que deveriam, por obrigação de lei, assegurar uma cobertura integral de todo o território nacional, o que não acontece, prejudicando claramente o cumprimento dos objetivos e obrigações do Serviço Público de Radiodifusão. Mas, no essencial, registra-se também aqui, uma vez mais, uma situação de subalternidade da RDP relativamente à RTP, que, enquanto provedor, sempre fui referindo. Sabe-se que a RDP, Radiodifusão Portuguesa, foi uma escola e um escola de profissionais de rádio. Aqui se formaram os melhores profissionais, técnicos, jornalistas, locutores. Daqui partiram os nomes de referência que formaram e estiveram na criação de outras rádios e de outras televisões. Alguns deles ainda aqui permanecem. Outros, entretanto, foram chegando. Por um lado, trazem hoje uma maior preparação académica, mas necessitam sentir-se integrados numa cultura da empresa em que os valores que se exigem a qualquer média sejam o lastro desta rádio com história, uma história de muitas décadas e que dela se possam orgulhar. Apesar de todos frequentes vezes verem ignorado e subalternizado o seu esforço por quem dirige agora esta empresa mista. Isto, apesar de não existirem, como num passado recente, investimentos na sua formação e na sua dignificação profissional e humana. Mas, como de um balanço se trata, tenho de referir
que o caso mais marcante verificado durante os 2 anos do meu mandato foi a então designada suspensão das emissões em onda curta. Logo no primeiro programa sobre este tema, referi que o Serviço Público de Rádio deveria, também, continuar a ser referencial em qualquer parte do mundo onde existem comunidades lusófonas significativas, tanto de imigrantes, de trabalhadores temporários nacionais, como de cidadãos de outros países de expressão portuguesa. E também, neste caso, esses objetivos estão cada vez mais longe de serem alcançados. A suspensão da onda curta, dita como temporária, mas, como já se suspeitava e cada vez mais se confirma, uma intenção de extinção definitiva, colocou a rádio pública à margem da lei, no que ao contrato de concessão do serviço público e à lei da rádio se refere. Desde o início, cumprindo a minha missão de provedor, dando voz às muitas centenas de protestos de ouvintes que me chegaram de todo o mundo, me manifestei contra esta proposta da administração, apoiada depois pelo ministro que tutela a comunicação social. As justificações adiantadas pela administração e subscritas pelo Sr. Ministro para a extinção da onda curta, pois é dessa intenção que se trata, mesmo que tal nunca venha a ser assumido, são, no mínimo, profundamente enganadoras. Argumentou-se, por exemplo, que se tratava de um meio de transmissão obsoleto. Então, por que razão os investimentos feitos por outras rádios internacionais de referência, como a BBC ou a Deutsche Welle, que não só não deixaram de emitir em onda curta, como foi propalado, como, inclusivamente, podem agora passar a beneficiar das frequências que a RDP foi perdendo ao deixar de emitir? E mais, várias outras estações de outros países passaram a ter tempos de emissão para os países onde transmitíamos e em português. Foi também dito que a tecnologia utilizada era cara e se encontrava completamente ultrapassada. Se quiser utilizar um neologismo hoje muito em voga, direi outra inverdade. Já que, ainda recentemente, em 2006, o centro emissor em ondas curtas de Pegões foi reequipado e modernizado, tornando-se um dos mais modernos do mundo. Argumentou-se também com os elevados custos das emissões. E também aqui estamos muito longe da verdade. O orçamento da Rádio e Televisão de Portugal para as emissões internacionais em onda curta era pouco mais de €500 mil por ano. Uma insignificância se considerarmos que o orçamento anual do Serviço Público de Rádio e Televisão é, segundo foi afirmado por mais de uma vez pelo mesmo Sr. Ministro, da ordem dos €300 milhões. Argumentou-se também que o número de ouvintes era muito escasso. Isto quando não existe, nunca existiu, qualquer estudo que sustente esta afirmação. E também se disse que, ainda assim, os seus poucos ouvintes podiam fazê-lo por vias alternativas, nomeadamente a internet, o que, na melhor das hipóteses, revela um desconhecimento absoluto da realidade. Estes e outros ainda mais falaciosos argumentos foram tema dos programas que fui realizando e também da minha ida por 2 vezes à Assembleia da República. Entendo e disse-o que o encerramento da onda curta é não só uma medida de insensibilidade social, mas uma afronta a todos os portugueses e lusofalantes espalhados pelo mundo. E é também, não tenhamos receio das palavras, um verdadeiro atentado contra a nossa cultura e a nossa língua. Mas não deixa de ser estranho que, um ano decorrido, e apesar de conselho de opinião,
a Comissão de Trabalhadores, profissionais e ex-profissionais da empresa, os seus delegados sindicais, políticos de vários quadrantes partidários, os ouvintes e, portanto, o provedor que lhes dá voz, todos serem unânimes em considerar esta decisão absurda, ela se mantenha inalterável até hoje. Quero crer que esta possa não ser ainda uma guerra perdida. E faço votos para que quem me suceda nesta missão não desista de lutar pela reposição da legalidade, em nome dos ouvintes e da afirmação da nossa diáspora, da nossa língua, da nossa cultura, do nosso papel no mundo. Pela minha parte, já só como cidadão, não vou desistir. Mário Figueiredo. Amigos, acabamos de ouvir aí um relato da suspensão das ondas curtas da Rádio Portugal Internacional RDP. Ok, amigos? Em sequência vamos colocar aí também o último programa Caixa Postal de Dechismo, que foi do ano de 2011, mais precisamente no mês de abril. Ok? Mas aí vamos mandar alguns abraços para os amigos que já estão ligados conosco aí por várias partes do Brasil e quiçá também do mundo, ok? Então vamos lá, temos por aqui o Wesley, que está ligado conosco lá por Rondônia. Outro colega também aqui que está conosco é o Paulo Victor, lá pela cidade de Marabá, no Pará. Deixa-me ver quem também está por aqui. O nosso amigo Joel, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O nosso amigo Nestor Braga, lá pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui no nosso Pernambuco. Ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, aqui no Pernambuco. Ao nosso amigo Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, aqui em Pernambuco também. Ao Herblay Ramos, pela cidade de Joinville, Santa Catarina. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Ao Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao nosso amigo Oswaldo Beruto, lá por Minas Gerais, mais precisamente pela capital Belo Horizonte. Deixa eu ver quem mais por aqui também. O Luiz Gonzaga, lá pela cidade de Curitiba, no Paraná. Ao Orton Marcos, pela cidade de Formiga, aí nas Minas Gerais. Ao nosso amigo William, pela cidade de Teresina, no Piauí. Deixa eu ver quem mais por aqui também. Ao Eliseu Damasceno, lá pela cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Ao Neuci Remedibilidade, pela cidade de Santana do Livramento, também nas Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais por aqui. Tem um amigo que está ligado conosco lá pela cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. Outro amigo também em Três Pontas, Minas Gerais. Bom, amigos, muito boa noite a todos. Vou agora já repassar algumas informações sobre o nosso mini concurso, que é a nossa mini maratona de escutas em onda curta. Uma informação importantíssima é que, devido a algumas modificações, vamos ter o concurso um pouco mais abrangente. Então, nosso concurso ele vai acontecer, deixe-me só ver por aqui, no próximo dia 13. Entretanto, o horário, que seria das 17 até as 21 horas UTC, será das 17 até as 0 horas UTC, ok? Então, mini maratona de escutas em onda curta, dia 13 de junho de 2021, das 17 às 0 horas UTC, ou seja, das 14 às 21 horas, horário de Brasília. O evento terá início justamente nesse horário e nesse dia, abrangendo a faixa de frequência de 41 metros, de 7.100 a 7.600 kHz, e em 31 metros, de 9.500 a 9.900 kHz. Os amigos que desejarem participar devem enviar os logs até a data limite, que é o dia 4 de julho de 2021, e todos os participantes receberão certificados aí pela participação por e-mail.
mais informação interessante é a premiação. O primeiro lugar será uma assinatura anual do DX Clube, junto com adesivos e medalha. Segundo lugar, exemplar do boletim DX Sem Fronteiras, adesivo e medalha. Terceiro lugar, exemplar do boletim DX Sem Fronteiras, adesivo e medalhas. E todos os demais que participarem também receberão aí um brinde especial do nosso DX Clube Sem Fronteiras. Os relatórios dos logs, ou seja, das escutas, deverão ser enviados para o e-mail concursodxcsf@gmail.com com o seguinte título: Mini Maratona de Escutas 2021. Os logs, ou seja, as escutas, deverão ser enviados em ordem crescente de horário, ou seja, do primeiro indo até o último em sequência. Outra informação interessantíssima é que o intervalo entre cada escuta é o respectivo registro, e o respectivo registro deverá ser de no mínimo 5 minutos. Portanto, para intervalos menores não serão considerados a determinada escuta. Cada escuta ou informe de recepção, IR, irá receber uma pontuação máxima de 100 pontos. A escuta que indicar nome do DXista, endereço completo, data, hora UTC e código SIM receberão 10 pontos no total. A cada escuta que indicar a sequência das frequências das emissoras também será pontuado com mais 10 pontos. A escuta que indicar detalhes da programação e ouvir o ID, ou seja, a identificação da emissora, terá a seguinte pontuação: 80 pontos no geral, sendo 50 pontos para os detalhes e 30 pontos para a identificação da emissora ouvida, ok? Outra informação é o prazo de entrega, como já citado anteriormente, será o dia 4 de julho de 2021. Então, todas as escutas realizadas no próximo domingo, dia 13 de junho, os amigos poderão enviar até às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de julho de 2021. Sobre o resultado. O resultado será conhecido no dia 1º de agosto de 2021. Ok? E todas as informações, vamos ter um link com alguns arquivos para que os amigos possam baixar o regulamento oficial, certo? Dicas interessantes também vamos ter aí disponível, como também vamos deixar disponível o livro Rádio Escuta, O Mundo em Suas Mãos, como também o livro Manual do Rádio Escuta. Esses dois livros são de fundamental importância para todos aqueles que estejam iniciando a sua vida no hobby ou que já sejam veteranos. Tem diversas informações que os amigos podem desfrutar, mesmo esses dois livros sendo lançados no ano de 1993 e o outro em 1994, mas tem informações que são imprescindíveis também para os dias atuais, ok? E outro material também que estará disponível para download será o período radial A21 e também as dicas interessantes que vamos passar sobre os horários, a diferença entre o horário UTC e a diferença entre o horário do Brasil, ok? Então, assim que o programa terminar, com 5 minutos após, já estará um link, vocês vão ver um banner no site do DX Clube Sem Fronteiras, que já podem visitar. Assim que acabar o programa, com 5 minutinhos, o site vai estar sendo atualizado e todos os amigos poderão conferir e baixar todo esse material que estará disponível no site. Então, já adiantando o endereço para quem ainda não visitou e que não conhece o nosso site, então visitem www.dxclubesemfronteiras.com. Ok, amigos? Então, daqui a pouco passo mais algumas informações interessantíssimas e de dicas de suma importância para aqueles que estão iniciando e também são veteranos aí no mundo da rádio escuta. Agora vamos ouvir o último programa Caixa Postal da RDP Internacional
do ano de abril de 2011. E em sequência voltamos com mais informações. Fazê-lo por vias alternativas. Se é sucesso, toca aqui! Nossa Rádio DX. Caixa Postal, a resposta direta. O diálogo com quem nos contacta. E uma página para o DXismo. Caixa Postal, um programa de Isabel Flora, com a participação de Luís Correia. Caixa Postal, temos resposta para todos na RDP Internacional. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Caixa Postal DXismo. Continuamos a dar resposta às cartas que vão chegando até nós, mas nunca é demais lembrarmos aqui também a nossa direção, caso queira entrar em contacto connosco. Não hesite, envie a sua carta ou postal para RDP Internacional, programa Caixa Postal DXismo, ou para o e-mail caixa.postal@programas.rdp.pt. Eu volto a repetir, caixa.postal@programas.rdp.pt. RDP Internacional. Está tudo na internet em rtp.pt. O primeiro e-mail de hoje chega-nos do Brasil, do nosso ouvinte António Avelino da Silva. O António começa assim: olá Isabel Flora, informo que neste ano de 2011 completo 10 anos de DXismo. Para celebrar esta data, vou realizar uma exposição com os materiais recebidos das emissoras internacionais. Sei que já há algum tempo que não vos escrevo, mas não perdi o contacto. Em reunião com o secretário de Turismo e Cultura da cidade onde resido, confirmei a data da exposição de 10 anos de DXismo, que será entre os dias 20 e 23 de abril, junto com os festejos da Semana Santa, no Polo Cultural. Gostaria de contar com a vossa participação através de material promocional e também com a divulgação desta exposição. E nós podemos desde já adiantar ao António Avelino da Silva, que nos escuta no Brasil, que teremos todo o gosto em dar a nossa colaboração para a exposição de 10 anos de DXismo, enviando algum material promocional, mas também queremos saber mais pormenores. Por isso mesmo, numa das próximas edições, iremos entrar em contacto com este ouvinte da RDP Internacional para falarmos melhor acerca desta iniciativa. O António Avelino da Silva acrescenta que está a criar um link com mais informações acerca desta iniciativa, 10 anos de DXismo, uma exposição que se irá realizar no Brasil e que a RDP Internacional estará presente através de algum material promocional. Continuamos ainda no Brasil agora para saudarmos Vladimir Soares. Vladimir Soares, que nos escreve uma vez mais enviando um boletim de recepção com as melhores das informações. A nossa emissão está a chegar ao Brasil em boas condições, segundo informações deste nosso ouvinte. Na volta do correio vai receber o cartão QSL e agradecemos todas as informações que nos tem enviado. O mesmo acontece com o British DX Club. Continua a manter contacto com a nossa rádio e a enviar informações acerca da escuta da nossa emissão e por isso vai também receber notícias nossas. Ficamos a aguardar também a sua participação neste espaço da RDP Internacional. Caixa Postal, a resposta direta. O diálogo com quem nos contacta e uma página para o DXismo. Caixa Postal, um programa de Isabel Flora, com a participação de Luís Correia. Caixa Postal, temos resposta para todos na RDP Internacional. Caixa Postal, a resposta direta. O diálogo... Olá amigos e amigas, ouvimos aí o último programa Caixa Postal DXismo da RDP Internacional, aí o programa que foi radiado em abril de 2011. Ok amigos, passando também agora uma informação importantíssima a todos os amigos amantes aí do rádio, da leitura e das boas informações do mundo do rádio. Acabo de receber hoje pela manhã
o exemplar físico, certo, do livro do nosso amigo Cristiano Amaral. Ele é que lançou recentemente esse livro importantíssimo para nós, amantes do rádio. E aí vamos informar o valor para todos aqueles que queiram adquirir exclusivamente pelo Deixes Clube Sem Fronteiras, tá, amigos? Então, o Guia Moderno do Rádio Escuta estará disponível diretamente no Deixes Clube Sem Fronteiras. Ainda vamos criar aí um banner lá para que os amigos possam adquirir, mas também podem solicitar por e-mail ou também pelo WhatsApp. O Guia Moderno do Rádio Escuta está sendo vendido exclusivamente pelo Deixes Clube Sem Fronteiras no valor de R$80 já com o frete para todo o Brasil. Ok, amigos? Então, lá no site da Amazon você vai encontrar ele a R$132 aproximadamente. E aí, devido à parceria entre o Deixes Clube Sem Fronteiras e o nosso amigo Cristiano Amaral, que é o editor e o autor do livro, estamos com essa parceria para todos aqueles que queiram adquirir este livro espetacular sobre o guia da Rádio Escuta. Então, fiquem à vontade, podem enviar e-mail para o deixesclubessemfronteiras@gmail.com ou através do nosso WhatsApp no 81 99257 1734. Ok, amigos? E vamos ter aí uma fonte de informação espetacular sobre o mundo do rádio, das ondas curtas, das novas tecnologias e das tecnologias de um modo geral. Ok? Então, agora vamos, deixa-me ver aqui o material que vamos informar. Uma dúvida de muitos é não saber especificar o horário UTC e hora no Brasil. Então, vamos deixar bem claro aqui para que todos possam compreender de uma forma bem simples. A hora UTC é menos 3 horas no Brasil, ou seja, quando são 0 hora UTC, são 21 horas no Brasil, ok? Então vamos lá. Nesse momento são 23 horas e 59 minutos na hora UTC, ou seja, no Brasil são 20 horas e 49 minutos. Então aí a diferença de 3 horas. Esse material também estará sendo disponibilizado no site. Horário UTC, 0 hora UTC, corresponde a 21 horas, horário de Brasília. 1 hora UTC, corresponde a 22 horas, horário de Brasília. E assim por diante, ok? Também, outro site interessante para que os amigos possam aí identificar o Rádio País é o site short-wave.info, ou seja, soletrando www.Sierra Hotel Oscar Romeo Tango Whisky Alpha Victor Eco.India November Foxtrot Oscar, ou seja, shortwave.info. Muito interessante, também os amigos podem consultar frequências por ele, ok? Mas aí ele tem uma informação adicional que você consegue identificar o Rádio País. Como também o site do Wave. Aí os amigos podem também consultar através do próprio site do Deixes Clube Sem Fronteiras essas informações, ok? Então vamos lá. Então não esqueçam, às 9h05 o nosso site será atualizado com um banner com todas as informações sobre o mini concurso e também com os materiais que podem ser baixados para auxiliar os amigos aí com essas informações interessantíssimas. Agora vamos ouvir a entrevista com o último locutor do Repórter ESSO. Essa é a primeira parte e na próxima semana aí a gente coloca a última parte, ok? Então vamos ouvir. Continuamos a dar... Essa é a sua rádio. Ligada em você. 28 de agosto de 1941. Uma data marcante na história do radiojornalismo no Brasil. Após o toque das famosas trombetas, era iniciado o Repórter ESSO, o primeiro a dar as últimas, programa de referência quando se tratava de notícias. Em 1968, o programa encerrou em definitivo suas transmissões via rádio. E hoje eu converso com um locutor que, com muita emoção, apresentou o último Repórter ESSO, Roberto Figueiredo. Olá, Roberto. Oi, muito obrigada por nos bem? receber hoje.
Muito obrigado a você e à Universidade de Gama Filho, que eu tão bem conheço e que se identifica com os melhores padrões de ensino superior no país, né? Ainda é uma grande referência e eu fico muito lisonjeado de ter toda a equipe aqui, presente aqui na nossa casa, né? E você especialmente, a quem eu agradeço pelo convite e fico à sua disposição para tentar responder as perguntas que você tem interesse de fazer e que sejam elucidativas em relação a esse tema tão interessante como é o Repórter ESSO. Nós que agradecemos, nós que nos sentimos honrados em poder entrevistar o senhor. Como o senhor entrou no Repórter ESSO? Eu entrei no Repórter ESSO, eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil e fazia um jornal que foi criado especialmente para a minha época, e eu creio que hoje ainda se mantém, embora a Jornal do Brasil já tenha terminado a AM há muitos anos, chamava-se Repórter JB. E eu fazia esse jornal, meia-noite, 10 para meia-noite, na Rádio Jornal do Brasil, e fui ouvido por diretores da ESSO. Então veio o convite para que eu fosse me submeter a um teste com outros profissionais da área, que tinham também sido avaliados. E depois, então, da passagem desse teste, desse episódio, eu tive a alegria de ser convidado oficialmente para suceder ao Heron Domingues, cuja saída já estava prevista depois de ter ficado 18 anos, né, mais ou menos isso, à frente do Repórter ESSO, onde ele estreou em 1944. O Repórter ESSO estreou em 41 na Rádio Nacional, mas em 41, de 41 a 44, ele foi lido por vários locutores famosos na época, mas não tinha um locutor exclusivo. Então o Heron, que também fez um teste e foi aprovado com louvor, é que se tornou o primeiro grande locutor do Repórter ESSO, e eu tive o privilégio de sucedê-lo nos idos de 1962. De dezembro de 62, 1º de janeiro de 63, eu assumi a responsabilidade de apresentar o Repórter ESSO. Como foi essa troca? Essa troca foi normal. Ele foi convidado para a TV Rio, que era a emissora que estava surgindo e estava percorrendo um caminho que a situou como líder de audiência, a TV Rio. Inclusive bateu em audiência a TV Tupi, que tinha praticamente 16 ou 17 emissoras, tinha uma rede à disposição dela, mas ela, com toda a rede, fragilizou por pecados de administração, e o que permitiu a TV Rio ocupar o primeiro lugar. Então, nessa época, o Heron foi convidado pela TV Rio para apresentar um jornal ao lado do Léo Batista, chamava-se Telejornal Pirelli. O Léo lia as notícias, o Heron comentava, né? E ele ficou seduzido pela televisão, que já começava a pontificar no Brasil. Não houve uma transição, não houve solenidade, não houve nada. Ele simplesmente, no último dia, se despediu, agradeceu por toda a confiança que o público depositou no Repórter ESSO e tal, e foi embora para a televisão no dia seguinte, entendeu? Não houve solução de continuidade. Saiu um e já entrou o outro e acabou. Por que o Repórter ESSO tinha toda essa credibilidade? Porque a credibilidade, ela se conquista pelo acerto das medidas que determinam a feitura de um programa, seja ele jornalístico, seja ele policial, seja ele musical, enfim, qualquer coisa que você tenha a fazer, a credibilidade se conquista pela conceituação, pela qualidade, pelo esmero, pelo empenho com que aqueles que estão incumbidos de produzir alguma coisa o façam, não é? Então o Repórter ESSO adquiriu essa credibilidade porque ele ficou, primeiro, com aquela preocupação de não dar o furo, não era um problema, embora ele sempre se antecipasse à concorrência, sempre, mas não tinha essa preocupação precípua de antecipar a notícia, deixando os seus concorrentes na saudade. O Repórter ESSO tinha a preocupação de nunca ter que desmentir uma notícia. O manual não permitia que aqueles que interferiam na feitura do jornal cometessem a falha de colocar no ar uma notícia que não fosse checada e rechecada, para saber se a origem dela era verdadeira, de modo a não comprometer o Repórter ESSO. Tinha uma grande audiência que ajudou na credibilidade em função da valorização, do prestígio, da audiência brutal da Rádio Nacional à época, que era, mal comparando, talvez não esteja sendo tão preciso,
mas a Rádio Nacional era o que é a TV Globo hoje. Ecoava o som da Rádio Nacional e toda a sua programação, onde quer que você, como transeunte, estivesse. Você estava ouvindo aquele som da Rádio Nacional na rua, né? Então o Repórter ESSO se beneficiou e adquiriu essa credibilidade também. E foi tão expressiva essa credibilidade que na época da guerra, o término da guerra, tão desejado, não é, como informação, ele veio de forma equivocada e não foi bem checada. A Associated Press informou à Rádio Tupi que a guerra tinha terminado. E o rapaz da Rádio Tupi foi para o ar e informou: a guerra terminou, a Segunda Guerra Mundial. Ninguém acreditou. Aquilo foi um baque para o Repórter ESSO. Inclusive o povo se aglomerou no edifício, na Praça Mauá, onde está o edifício da noite, que abrigava a sede da Rádio Nacional, de alguma maneira inconformado, desapontado, triste, comentando, alguns até enraivecidos, ao invés de ficarem felizes com o término da guerra, mas eles ficaram decepcionados com o fato da notícia não ter sido transmitida pela Rádio Nacional. Porque a Rádio Nacional, ela cultivava os ídolos, não é? Na época, os grandes cantores, os grandes programas de auditório, Emilinha Borba, Marlene, Orlando Silva, Francisco Alves, os grandes cantores da época. Todos eles estavam aninhados no elenco da Rádio Nacional. Então a Rádio Nacional se tornou uma pujança em termos de radiofonia. E essa decepção foi causada e impactou o público. Aí, minutos depois, o Heron entrou no ar e disse: houve aqui, não terminou a guerra ainda mundial. E aí ele esperou mais uns 7, 8 dias, porque era algo iminente. A guerra estava por terminar pelo desenvolvimento das ações nos campos de batalha. E 7, 8 dias depois, efetivamente, veio a informação, e aí o Repórter ESSO deu: terminou a Segunda Guerra Mundial! Terminou a Segunda Guerra Mundial! E aí foi aquele impacto no Brasil inteiro. Isso em função da credibilidade que o jornal tinha, por isso produziu essa decepção, pelo fato do público ouvinte perceber que pela primeira vez a testemunha ocular da história, o primeira das últimas, falhara na sua missão de se antecipar a todos. O último Repórter ESSO foi um marco no jornalismo brasileiro. De quem foi a ideia de encerrá-lo fazendo um programa mostrando todas as manchetes, desde a criação do Repórter ESSO até o fim dele? Foi a ideia do corpo redatorial da UPI, que era quem produzia o Repórter ESSO. O jornal já chegava pronto à redação da Rádio Nacional. Então, o corpo redatorial, no caso, aliás, já não era nem mais a Rádio Nacional, porque em função do derretimento da audiência da Rádio Nacional, que tudo na vida acaba, nada é eterno. Então a Rádio Nacional foi, mas deixou de ser um dia, e cedeu lugar para uma outra modalidade de rádio, que foi colocada pela Rádio Globo, né? Que é o rádio da comunicação, que é o rádio do comunicador, que é o rádio interativo, o ouvinte participando. Eu mesmo, ainda já na Rádio Globo, depois de ser acabado com o Repórter ESSO, eu fiquei como comunicador. E eu entrevistei mais de 10 mil pessoas no ar. Aquela coisa que você bota a mulher: Dona Maria, tudo bem? Como é que está a senhora? E aí? Acordou disposta e tal? Como é que está o maridinho? Está aposentado? Então ele está aí ao lado do fogão perturbando a senhora. Aquela brincadeirinha que a gente fazia. E dava também informações interessantes. E fazia uma perguntinha para aguçar até a inteligência do ouvinte, para participar mais ativamente. E foi o rádio que foi praticamente o que substituiu o rádio da Rádio Nacional, que era um rádio ao vivo, né? Era um rádio de cantores, mas tudo contratado, um elenco, 3 orquestras, era um colosso a Rádio Nacional. Mas aquilo acabou, porque era um rádio caro. Então a Rádio Globo veio e demonstrou que com um rádio mais econômico, mais barato e tal, se podia fazer rádio e se alcançar uma... 28 de agosto de 1900... Olá, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí a primeira parte de 2 entrevistas com o último Repórter ESSO, na verdade o último locutor do Repórter ESSO, ok? Então estamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje, dias 11 de junho de 2021. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixe-se Clube Sem Fronteiras. Recordo aos amigos que em mais alguns minutos estaremos com o nosso site atualizado com as informações e os materiais que poderão ser baixados aí no site do Deixe-se Clube Sem Fronteiras, ok? Desejando a todos uma excelente noite, um abençoado fim de semana, que Deus ilumine e abençoe a cada um e respectivamente as suas famílias. Boa noite, amigos, e até o nosso próximo programa. Fui!
na sua rádio. Simplesmente diferente.